Decisão da justiça francesa é piada de mau gosto, diz a CNN, irmão de vítima do voo 477. Fundador da Associação de Parentes de Vítima lamenta nova absolvição das empresas alemãs e Air France no julgamento da tragédia que deixou 228 mortos em 2009. A cauda recuperada da aeronave Air France A330 perdido em pleno voo sobre o Oceano Atlântico em 1º de junho de 2009, Evaristo SAAFP via Jetmagem. Martin Van Sluis perdeu a irmã Adriana Van Sluis no voo Air France 447. Era assessora de imprensa da Petrobras e viajava a trabalho a Seul, com escala em Paris. Ele diz que, apesar de todas as provas reunidas, depoimentos de especialistas advogados, a decisão da justiça francesa de absolver a fabricante Airbus e a companhia aérea Air France já era esperada. No ano passado, estivemos nas audiências em Paris e as perspectivas de defesa, os nossos depoimentos e da promotoria já apontavam de alguma forma para uma decisão corporativa de defesa francesa em relação às duas grandes empresas francesas envolvidas nesse caso. O fato de citá-las como responsáveis, porém, são não culpadas é entendida por nós como uma piada de mau gosto, diz Van Sluis, que é fundador da associação que representa os parentes de vítima do voo 447 no Brasil. A Caixa Preta revelou que a causa do acidente foi o congelamento dos medidores de velocidade PITOT. O piloto automático parou de funcionar e o modo manual foi acionado. Em vez de manter a estabilidade, o jovem copiloto Pierre Cédric Boden, de 32 anos, empinou o nariz do avião, levando a Airbus 330 a romper a altitude máxima e perder a sustentação. O comandante do voo, Mark Du Bois, de 58 anos, descansava na hora da falha. E quando chegou à cabine, a aeronave já estava sem controle. Ainda que reconheçam a responsabilidade do piloto jovem da tragédia, familiares dizem que a empresa deveriam ser substituídos os medidores, já que os outros incidentes com pilotos haviam acontecido antes do voo. E também diz que a Air France deveria ter treinado melhor seus pilotos. Craig Duroseal, que perdeu um sobrinho e uma sobrinha no voo, conversou com o jornalista do Tribunal de Paris logo após o resultado do julgamento. Muito abalado, ela criticou fortemente a decisão. Acreditamos na justiça até o fim. Até o momento que entramos na sala hoje, todos nós acreditamos, mas infelizmente saímos sem nada. Porque nossos mortos estão mortos mesmo, morreram pela segunda vez hoje. Entendeu? Eu estou muito triste, sinto um frio na barriga. Estou com nojo. Como presidente da Associação Brasileira de Vítimas do 447, Van Sluis afirma que o sentimento é de uma ferida reaberta. Ele diz que fica a tristeza, mas também a certeza de que pelos familiares queridos valeu a pena de ter lutado por longos e dolorosos anos. Fica a decepção e a certeza que a justiça será feita ainda que não pelo judiciário francês. Infelizmente, hoje fomos surpreendidos por essa notícia, mas recordações e lembranças dos nossos familiares permanecerão para sempre nos nossos corações, diz. Relembre o caso. Em 1º de junho de 2009, o voo AF447 caiu no Oceano Atlântico no meio da noite, 3 horas e 45 minutos depois de decolar do aeroporto do Galeão às 19 horas e 29 minutos do horário de Brasília.
O avião transportava passageiros de 33 nacionalidades, entre eles 61 franceses, 58 brasileiros, 28 alemães e 9 italianos e 2 espanhóis. O primeiro destroço do avião e os corpos de algumas das vítimas foram encontrados nos dias seguintes. O que torna um dos acidentes mais fatais da história da França ainda mais excepcional é a demora de 2 anos para encontrar o resto do avião e as 2 caixas pretas. Após longas buscas, a fuselagem da aeronave modelo A330 foi encontrado em 2 de abril de 2011 a 3.900 metros de profundidade. As 2 caixas pretas foram localizadas no dia 1 e 3 de maio de 2011 e trouxeram informações precisas sobre os parâmetros da aeronave e as conversas entre os 3 pilotos momento antes do impacto. Com a recuperação das caixas pretas foi revelada a principal causa do acidente: o congelamento dos sensores de velocidade e pilote. O avião reportou ao centro de controle em Recife sua posição e depois seguiu para leste em direção a uma tempestade tropical e uma zona de encontro de massa de ar dos hemisférios sul e norte da região equatorial, chamado doldrums, local onde ocorrem tempestades frequentes. O comandante Marc Dubois, de 58 anos, com 11.000 horas de experiência de voo, havia deixado o cockpit para descansar às 2 horas e 10 minutos e outros 2 pilotos menos experientes, Pierre Cédric Bonny, 32, David Robert, 37, estava sozinho no comando da aeronave enquanto o cenário mudou. Com as falhas da medição de velocidade e a desconexão do piloto automático, Bonny, que assumiu o controle manual da aeronave, em vez de manter a altitude de voo, comandou erroneamente para a aeronave subir, ultrapassando a altitude máxima prevista, que levou a aeronave a perder sustentação. A tripulação não conseguiu recuperar o controle e o avião então caiu em queda livre de uma altitude de 11,5 km em 3 minutos e meio. A caixa preta revelou o registro dos momentos antes do acidente que causaram forte comoção. Os pilotos diziam: "Não entendo o que está acontecendo, reticência. Não entendo mais controle do avião. Não tenho controle do avião de jeito nenhum. Vai subir ou vai descer?" Em 5 de julho de 2002, o Escritório de Investigação de Análises BEA da Aviação Civil, órgão do Ministério dos Transportes, concluiu as investigações. O relatório do BEA diz essencialmente que o incidente foi provocado principalmente por erro dos pilotos e falta de treinamento da tripulação, que não soube agir diante de problemas mecânicos. O órgão concluiu que 3 fatores foram decisivos para a queda: falhas técnicas, falta de treinamento e erros de pilotagem. Posteriormente, reportagem da revista francesa Le Point revelou que o relatório do BEA omitiu um diálogo entre o registro da caixa preta sobre a fadiga do comandante Marc Dubois. Ontem à noite não dormiu o suficiente. 1 hora antes não foi o suficiente, disse Dubois poucos minutos antes de ir para o descanso. Durante as investigações, muitas famílias questionaram a imparcialidade do BEA, acusando a agência de proteger a IBANS e a Air France ao concluir que a tragédia não havia sido causada sobretudo pela negligência dos pilotos. Luiz Cláudio Lupoli, coronel aviador da reserva que foi representante brasileiro dentro da investigação do BEA, afirma que um dos principais pontos de conexões do piloto sobre o incidente que Bonny comandou o nariz da aeronave para cima após a falha dos sensores, o que levou a perder a sustentação. Quando os sensores pilote falharam,
O piloto automático deixou de funcionar e é como se o sistema falasse: estou louco, então assume o controle manual da aeronave. O piloto deveria ter olhado o horizonte de voo e mantido a altitude, mas ele se assustou, talvez temendo ultrapassar a velocidade máxima estrutural, e quebrou o avião, puxou para cima, subindo a altura de 38 mil pés. Com o ar rarefeito, a aeronave perdeu sustentação e não conseguiu mais se apoiar no ar, diz o coronel. Ele acrescenta que o sexto pilote descongelou logo em seguida, portanto, se a drama não tivesse ocorrido, a situação poderia ter sido controlada. A gente até levantou uma questão de ergonomia, de psicologia, que é a tendência do ser humano de puxar, de não deixar que o avião afunde, não caia, diz Lopoli, um especialista em acidente aeronáutica que trabalhou por décadas no setor, mas prefere não revelar o nome, afirma que as investigações não responderam questões cruciais como por que os sensores Pitot não foram trocados previamente, sendo que havia indicações anteriores de falhas em voos e recomendações para troca. E por que o comandante master do Boys não estava na cabine?